A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social realizou audiência pública para debater o aumento do registro de crianças e adolescentes em trabalho infantil em Belo Horizonte e região metropolitana. Mas a reunião começou com a apresentação de dados sobre a situação do trabalho infantil no mundo, no Brasil e em Minas. Atualmente, o planeta tem mais de 150 milhões de crianças e adolescentes submetidos a essa violação. Quase metade desse total, 73 milhões, em atividades tidas como perigosas. No Brasil, o trabalho infantil atinge 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes. 16% desses estão em Minas Gerais, o segundo estado com mais registros, atrás apenas do Mato Grosso do Sul. A Constituição Federal proíbe qualquer forma de trabalho infantil. Dos 14 aos 16 anos, ele é permitido apenas na função de aprendiz. Esta pesquisadora fez um alerta. Um dos principais recrutadores de mão de obra infantil no Brasil é o tráfico de drogas, o que acentua as violações de direitos. Então, muitas vezes, ao adolescente que está envolvido com o tráfico de drogas, não vai ser dado, por exemplo, o mesmo tratamento protetivo com o adolescente envolvido, por exemplo, num trabalho numa carvoaria, onde você teria aí a responsabilização de todos os agentes, né, que, de alguma forma, aliciaram e utilizaram, né, assim, a mão de obra dessa criança e desse adolescente. Então, a gente não vai perceber esse esforço protetivo quando a gente trata de tráfico de drogas, né, utilização de adolescentes no tráfico. Apesar dos dados alarmantes, a audiência mostrou que os números de trabalho infantil em Minas Gerais apresentaram ligeira redução no último período, com a retirada de 45 mil crianças e adolescentes dessa situação. A melhora foi atribuída às ações de fiscalização promovidas pelos auditores do Ministério do Trabalho. Mas os dados de Belo Horizonte foram apresentados em tom de alerta. A capital teria atualmente 12 mil pessoas em trabalho infantil. Belo Horizonte teve um decréscimo de população no último censo, né? A população de Belo Horizonte decaiu. E o trabalho infantil subiu. Subiu 35,5%, né? 35% aumento de trabalho infantil. E que é uma chaga que você vê em qualquer lugar que você for em Belo Horizonte, tanto no centro da cidade, quanto na venda ambulante nos sinais, também nos grandes corredores, onde tem barzinho, como a Curitiba, a Alberto Sintra, a Avenida Fleming, a Avenida Portugal, né? E cada vez mais aumenta esse número de crianças e adolescentes em situação de trabalho, gente. Criança de 3 anos, eu tenho visto muitas vezes com os pais. Um dos representantes da capital descreveu as ações da prefeitura no enfrentamento do trabalho infantil e relacionou a piora dos indicadores da capital à redução de recursos do governo federal ocorrida em administrações passadas. O orçamento da assistência social do governo federal de 2016 a 2022 teve uma diminuição de 95%. Isso impacta qualquer política pública. Qualquer política. Então, quando eu estou falando que eu moro na União, eu moro no Brasil, porque essa decisão dos governos federais de 2016 a 2022 impactou todos os municípios no enfrentamento ao trabalho infantil. Todos. Outras instituições, como a Secretaria de Estado de Defesa Social e a Polícia Rodoviária Federal, também mostraram o que estão fazendo para tirar crianças e adolescentes do trabalho ilegal. A gente tem feito um trabalho já, até pegando um gancho com a primeira fala da deputada, em relação ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. A PRF há mais de 10 anos faz um trabalho que é o mapear, e a gente faz ele de forma contínua, assim como a professora Cristiane falou aí sobre o tráfico de drogas, né, que é um trabalho infantil, que é um dos mais asquerosos, e aí eu trago também essa questão da exploração sexual de criança e adolescente, que, infelizmente, a gente que trabalha em rodovia diuturnamente, a gente se espanta com esse tipo de evento ainda acontecendo. Desde dezembro, nós temos uma campanha que ela foi lançada, onde
eu trouxe, nós trabalhamos com 4 cartazes, eu trouxe o de trabalho infantil, que diz, né, o que a gente pensou em dizer, dialogar com a comunidade, com as famílias, que a violência, a violação de direitos, ela deixa pistas. E aí, vou destacar o do trabalho infantil, né? São 4 cartazes. Esse aqui é o do trabalho infantil. Quais são essas pistas? O que a gente queria provocar com isso, né? Quais são as pistas que eu devo, quando a criança não brinca, não participa das atividades das escolas, ela traz algumas dessas pistas, é importante que a gente aproxime o olhar, verifique o que está acontecendo naqueles espaços onde ela transita, família, comunidade, escola, posto de saúde. Eu acho que a gente precisa voltar, né, para o artigo 227 da Constituição Federal, que é o nosso grande norteador, e é o grande norteador, sobretudo, de todos os gestores públicos, né, de todos aqueles envolvidos nas questões voltadas para a coisa pública nesse país. A gente precisa se voltar para o artigo 227. E ali ele diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade. Esse é o ponto nevrálgico desse artigo, né? Com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade e à consciência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Denúncias de trabalho infantil podem ser feitas pelo Disque 100. A autora do requerimento da audiência, que coordena desde 2019 uma frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente, reforçou a importância da participação de todos nessa luta e do fortalecimento das estruturas do poder público que atuam nessa frente. Está posto aqui na nossa escuta, né, na nossa audiência pública. Eu também sou uma deputada estadual em 2º mandato, que acredito muito no papel de fiscalização e de organização das estratégias que as audiências públicas nos permitem, né? Eu acredito muito e, portanto, eu também me dedico muito para que as nossas audiências sejam audiências participativas, que a gente tenha representatividade na mesa, para que a gente escute também, né, o contraditório. Mas está posto que existe uma necessidade clara, né, percorrendo todas as colocações aqui feitas, do fortalecimento das nossas ações para que gere efetividade, né? Eu acho que foram trazidas aqui várias ações, mas a gente precisa de efetivação. E aí, gente, termos um aumento de 35% do trabalho infantil na nossa capital é algo que chama muita atenção e é algo muito preocupante. E nós precisamos traçar a meta para que esse percentual caia, né, que ele possa, num curto espaço de tempo, ser zerado e que essas crianças e adolescentes que estão nessa situação de trabalho infantil recebam uma boa assistência da política de educação, com a política fundamental, da política de assistência social, que sejam fortalecidos aí os trabalhos de busca ativa, também na política de educação, na política de saúde, que a segurança pública esteja também aliado, e que nós tenhamos assim clareza de que as políticas de prevenção, na articulação com todas as políticas públicas, talvez a grande chave que pode nos oportunizar cuidar, proteger e promover as nossas crianças e adolescentes.